As imagens na tela do tablet tremiam, não pela qualidade da câmera, mas pelas mãos do Dr. Arthur Almeida. O que ele via em tempo real, naquela gravação granulada e silenciosa, não era o que ele esperava. Era pior, muito, muito pior. Por semanas, ele alimentou uma suspeita que o consumia, uma certeza fria e lógica de que a cuidadora de sua mãe era um perigo, uma ladra, talvez algo ainda mais nefasto. As câmeras escondidas eram sua apólice de seguro, a prova que ele precisava para proteger a mulher que lhe deu a vida. Ele as instalou para expor a verdade sobre uma estranha. Mas a verdade que elas revelaram não era sobre ela, era sobre sua própria família. A figura que se movia furtivamente pela casa, o segredo que se escondia à vista de todos, estava prestes a despedaçar o mundo de Arthur. Ele achava que estava caçando um lobo que contratou para dentro de casa, mas estava prestes a descobrir que os monstros mais assustadores às vezes têm o nosso próprio sangue. Dr. Arthur Almeida era um homem construído sobre pilares de lógica e precisão. Como um dos cirurgiões cardíacos mais renomados do país, sua vida era uma série de decisões calculadas, de incisões milimétricas e de resultados previsíveis. O caos não tinha lugar em sua sala de cirurgia e ele se esforçava para que também não tivesse lugar em sua vida. Ele morava em uma casa impecável, dirigia um carro alemão de última geração e sua agenda era um quebra-cabeça perfeitamente montado de cirurgias, consultas e congressos. Mas havia uma peça em sua vida que não se encaixava mais nessa ordem. Sua mãe, Helena. Dona Helena, aos 78 anos, era a antítese da vida regrada de seu filho. Ela fora uma artista plástica, uma mulher de riso fácil e alma vibrante, cujas mãos, um dia firmes para esculpir argila, agora tremiam ao segurar uma xícara de chá. A idade, e com ela um diagnóstico inicial de declínio cognitivo, estava lentamente apagando as cores vivas de sua personalidade, deixando para trás uma fragilidade que apavorava Arthur. Ele a amava com uma devoção feroz, quase possessiva. Era um amor forjado na perda. Seu pai falecera quando ele era apenas um residente de medicina, deixando-o como o único protetor de Helena. Agora, cada lapso de memória dela, cada momento de confusão, era como uma falha em seu próprio coração, um problema que ele, o grande médico, não conseguia consertar. A necessidade de uma cuidadora se tornou inadiável. Arthur passava longas horas no hospital e as breves visitas na hora do almoço e no final do dia já não eram suficientes. A culpa o corroía. Ele deveria estar lá, mas a realidade se impunha. Após uma busca rigorosa, entrevistando candidatas com a mesma seriedade com que analisava um prontuário médico, ele encontrou Clara. Clara parecia perfeita. Tinha pouco mais de 30 anos, um olhar sereno e referências impecáveis. As famílias anteriores a descreviam como um anjo, e nos primeiros meses ela fez jus à fama. A casa, que antes guardava um silêncio melancólico, agora tinha o cheiro de bolo fresco. Dona Helena, que passava os dias apática em frente à televisão, voltou a se interessar por seus velhos livros de arte, com Clara pacientemente virando as páginas para ela. Arthur chegava em casa e encontrava sua mãe com os cabelos penteados, sorrindo, às vezes até cantarolando uma melodia antiga. Uma onda de alívio o invadiu. Ele tinha feito a escolha certa. A ordem estava restaurada, mas a ordem, para uma mente como a de Arthur, é uma estrutura frágil. A primeira rachadura apareceu de forma sutil. Numa noite de domingo, enquanto jantavam, Helena comentou: "Do nada, a moça boa, a Clara, ela guardou meu anel de pérolas para não perder." Arthur franziu a testa. "Que anel, mãe?" "Aquele que seu pai me deu," ela respondeu, com a certeza vacilante de quem não tem mais certeza de nada. Arthur foi até o porta-joias. O anel estava lá, exatamente onde sempre ficava. Ele sorriu, um sorriso tenso. "Está aqui, mãe, a senhora que se esqueceu." Ele atribuiu o episódio à confusão dela, um erro de memória, nada mais. Mas os incidentes continuaram. Pequenas dissonâncias em sua sinfonia controlada. Um livro que estava na mesa
mesinha de cabeceira aparecia na estante da sala. Um vaso de porcelana que ficava no aparador surgia no centro da mesa de jantar. Coisas pequenas, coisas que Clara explicava com uma lógica simples. Ah, Dr. Arthur, eu estava limpando e tirei do lugar. Esqueci de devolver. As explicações faziam sentido. Mas para Arthur, elas começaram a soar como desculpas. A semente da desconfiança, uma vez plantada em sua mente metódica, começou a germinar. Ele se sentia um tolo por duvidar da mulher que trouxera o sorriso de volta ao rosto de sua mãe, mas a sensação incômoda persistia, como uma febre baixa que ele não conseguia diagnosticar. O ponto de ruptura, o evento que transformou a suspeita em uma certeza assustadora, foi o desaparecimento do broche de safira. Não era a joia mais cara de sua mãe, mas era, sem dúvida, a mais preciosa. Fora o último presente de seu pai para ela antes de morrer. Helena o usava em todas as ocasiões especiais e, quando não o usava, ele repousava em uma caixinha de veludo azul na primeira gaveta de sua cômoda. Numa manhã de sábado, Arthur quis mostrar o broche a um colega que viera visitá-lo. Ele abriu a gaveta. A caixinha estava lá, mas estava vazia. O sangue de Arthur gelou. Ele revirou a gaveta, depois o quarto inteiro, com uma urgência que beirava o pânico. Helena, sentada na cama, assistia a tudo com um olhar assustado e confuso. "O que foi, meu filho? Perdeu alguma coisa? O broche da senhora, mãe? Onde está?" Ela apenas balançou a cabeça perdida. Ele foi até a sala, onde Clara preparava o almoço. Tentou manter a voz calma, controlada, a mesma que usava para dar notícias difíceis a famílias de pacientes. "Clara, por acaso você viu o broche de safira da minha mãe? O que fica na caixinha azul?" Clara se virou, secando as mãos em um pano de prato. Seu rosto era uma máscara de tranquilidade. "Não, Dr. Arthur, não vi." A negação foi instantânea, rápida demais. Aos olhos de Arthur, treinados para detectar a menor hesitação em um interno de cirurgia, a resposta dela pareceu ensaiada, falsa. Naquele momento, todas as pequenas anomalias das últimas semanas se uniram em sua mente, formando um padrão claro e terrível. O anel, os objetos fora do lugar, a confusão crescente de sua mãe. Ele concluiu que Clara estava manipulando sua mãe, talvez até a medicando para deixá-la mais dócil, enquanto lentamente saqueava a casa. Era uma hipótese lógica, embora monstruosa. Naquela noite ele não conseguiu dormir. A imagem de Clara, com seu sorriso gentil, se sobrepôs à imagem de uma predadora calculista. Proteger sua mãe era seu dever mais sagrado. Ele precisava de provas. A palavra de Helena não seria suficiente. A polícia desconsideraria seu testemunho confuso. Ele precisava ver com os próprios olhos. A decisão foi tomada na madrugada fria, em seu escritório silencioso. Ele se sentiu sujo, um invasor de privacidade. Mas a alternativa, a ideia de sua mãe estar vulnerável a um ladrão sob seu próprio teto, era infinitamente pior. No dia seguinte, ele comprou 3 microcâmeras, tão pequenas quanto botões. Enquanto Clara levava sua mãe para uma caminhada no parque, ele as instalou. Uma na sala com vista para o aparador e a estante, outra no corredor principal, e a última, a mais invasiva, no quarto de sua mãe, escondida em um porta-retratos na estante com um ângulo perfeito para a cômoda e a cama. Ao final do dia, ele se sentou em seu escritório, o tablet em seu colo, o aplicativo das câmeras aberto. Seu coração batia com a mesma força diante de uma cirurgia complexa. Ele estava prestes a abrir o peito de sua própria casa para encontrar o mal que se alojara ali dentro. Ele ativou o monitoramento ao vivo e a primeira imagem do quarto de sua mãe surgiu na tela. A caçada havia começado. Os primeiros dias de vigilância foram frustrantemente normais. Arthur passava as noites em claro, alternando entre as 3 câmeras, o brilho do tablet iluminando seu rosto tenso na escuridão do escritório. O que ele via era um espetáculo de cuidado e gentileza. Via Clara ajudando sua mãe a se vestir, lendo o jornal em voz alta para ela, rindo de suas histórias repetidas como se as ouvisse pela primeira vez. Ele a via preparando as refeições, administrando os remédios na hora exata e cobrindo Helena com um cobertor quando ela adormecia na poltrona.
A cada cena de carinho, Arthur se sentia mais culpado, mais paranoico. Talvez ele estivesse errado, talvez o broche estivesse apenas perdido e sua mente exausta e preocupada estivesse criando um monstro onde havia apenas uma cuidadora dedicada. Ele estava prestes a abandonar sua investigação secreta quando, na quarta noite, ele viu. Helena dormia profundamente, a respiração suave e ritmada. A casa estava em silêncio. Então, Clara entrou no quarto. Ela não acendeu a luz, movendo-se apenas com a iluminação que entrava pela janela. Na gravação silenciosa, seus movimentos pareciam furtivos, predatórios. Ela se aproximou da cômoda e, com um cuidado extremo, abriu uma das gavetas. Arthur prendeu a respiração, mas ela não tirou nada. Ela apenas olhou para dentro, fechou-a e abriu a próxima. Ela fez isso com todas as gavetas. Depois, caminhou pelo quarto, pegou um pequeno vaso de cerâmica da estante, olhou-o por um instante e o colocou de volta. Parecia estar fazendo um inventário, mapeando os objetos de valor. A paranoia de Arthur voltou com força total. O que ela estava fazendo? A confirmação de suas piores suspeitas veio 2 dias depois. Era o meio da tarde. Arthur estava entre cirurgias e abriu o aplicativo no celular. A câmera do quarto mostrava Clara arrumando as roupas de Helena. Ela abriu uma gaveta de baixo, uma que raramente era usada, e enfiou a mão no fundo, por baixo de alguns lençóis antigos. E de lá, ela tirou o broche de safira. O coração de Arthur disparou. Ali estava, a prova. Ele sentiu uma mistura de triunfo sombrio e raiva pura. Mas o que ela fez em seguida o deixou perplexo. Ela não o colocou no bolso. Em vez disso, olhou para a porta, como se para se certificar de que ninguém estava vindo. Então, caminhou até o guarda-roupa, abriu-o e escondeu o broche dentro de uma velha caixa de sapatos no fundo do maleiro. Arthur ficou paralisado. Por quê? Por que não simplesmente roubar? Por que movê-lo de um esconderijo para outro? Era um jogo? Ela estava esperando o momento certo para levar tudo de uma vez? A mente lógica de Arthur lutava para encontrar uma explicação. A ação não fazia sentido para um ladrão comum. Ele sentiu um impulso avassalador de ligar para casa, demiti-la, chamar a polícia. Mas algo o deteve. Uma dúvida minúscula, teimosa. Ele precisava de mais. Precisava entender o jogo dela antes de dar o checkmate. Ele decidiu continuar assistindo. Ele queria o flagrante perfeito, o momento em que ela tentasse sair de casa com os bens de sua mãe. Antes de Arthur descobrir a verdade que iria virar seu mundo de cabeça para baixo, se você está imerso em como essa história está se desenrolando e adora um bom mistério cheio de reviravoltas, peço que considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Cada nova inscrição é um incentivo para continuarmos a trazer histórias complexas e envolventes como esta, que nos fazem questionar tudo. A sua participação é fundamental. Agora, vamos voltar para a vigilância de Arthur, porque o que ele está prestes a ver vai muito além de uma simples cuidadora suspeita. Passou mais uma semana. A tensão na casa era palpável, embora só Arthur a sentisse. Ele era frio e distante com Clara, que parecia não notar, ou fingia não notar, continuando seu trabalho com a mesma serenidade de sempre. Arthur estava obcecado pelas gravações. Ele pulava as horas de cuidado e rotina, procurando por anomalias. Foi numa terça-feira à noite, enquanto analisava as gravações do dia, que ele viu algo que o fez derrubar a xícara de café que segurava. A câmera do corredor, que cobria a porta de entrada, registrou um movimento por volta das 3 da tarde. Clara havia saído para ir à farmácia, um trajeto que, segundo ela, levaria no máximo 20 minutos. Helena estava tirando seu cochilo da tarde. 5 minutos depois que Clara saiu, a porta da frente se abriu. Não foi arrombada, foi aberta com uma chave. Uma figura masculina entrou silenciosamente. Arthur aproximou o zoom, seu queixo travando. O ar escapou de seus pulmões. Não era um estranho, era seu irmão mais novo, Marcos. Marcos era o oposto de Arthur. Enquanto Arthur construiu uma carreira de sucesso, Marcos vivia de projetos inacabados e de uma lábia encantadora que mascarava uma profunda irresponsabilidade. Ele estava sempre com problemas de fluxo de caixa, pedindo dinheiro emprestado a Arthur com promessas de que, desta vez, era para valer. Arthur o amava, mas uma barreira de decepção e ressentimento havia crescido
crescido entre eles. O que diabos Marcos estava fazendo ali, entrando na casa como um ladrão? O vídeo continuou. Marcos subiu as escadas sem fazer barulho. Arthur trocou para a câmera do quarto de Helena. Seu irmão entrou, olhou para a mãe adormecida e foi direto para a bolsa dela, que estava sobre uma poltrona. Ele abriu a carteira, tirou algumas notas e as colocou no bolso. Depois, com a mesma naturalidade, abriu a primeira gaveta da cômoda, a mesma onde o broche costumava ficar, e começou a remexer. Seu rosto era uma mistura de culpa e necessidade. Ele não encontrou o que procurava. Frustrado, ele passou para a gaveta seguinte. De repente, o som de um carro estacionando na rua chegou através do áudio abafado da câmera. Marcos congelou. Ele fechou a gaveta abruptamente, deu um beijo rápido na testa de sua mãe adormecida e saiu do quarto tão silenciosamente quanto entrou. Minutos depois, Clara entrou pela porta da frente, carregando uma sacola da farmácia. Arthur sentou-se em sua cadeira, atordoado. Ele começou a rebobinar as gravações dos dias e semanas anteriores, mas agora com um novo alvo em mente. E o padrão emergiu, claro e doentio. As visitas de Marcos eram frequentes, sempre em horários estratégicos, durante o cochilo de Helena, quando Clara estava no mercado ou no jardim. Ele via seu irmão pegando dinheiro, pequenas joias, até mesmo um relógio antigo de seu pai. Então, ele encontrou a gravação do dia em que o broche desapareceu. Ele viu Marcos no quarto mais desesperado do que o normal. Ele encontrou o broche, mas ao ouvir o portão da garagem se abrindo, Arthur chegando mais cedo naquele dia, ele entrou em pânico. Em vez de colocá-lo de volta, ele o enfiou na gaveta de baixo, debaixo dos lençóis, antes de fugir pela porta dos fundos. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com um estalo doloroso. Arthur avançou para a gravação de Clara, encontrando o broche. A expressão no rosto dela, que ele antes interpretara como culpa e furtividade, agora parecia completamente diferente. Era preocupação. Era a realização de que suas suspeitas sobre as coisas que sumiam estavam corretas. Ela não estava roubando. Ela estava protegendo. Ao mover o broche para um lugar mais seguro, ela não estava planejando um roubo, mas sim tentando evitar um. Todo o seu comportamento suspeito, verificar as gavetas, mover objetos de valor, era um ato de defesa. Ela estava protegendo Helena não de um perigo externo, mas de seu próprio filho. O peso daquela revelação esmagou Arthur. A raiva que sentia por Clara se transformou em uma vergonha profunda e corrosiva. Ele não apenas desconfiou de uma inocente, mas a caluniou em sua mente, a transformou em uma vilã, enquanto o verdadeiro problema estava bem ao seu lado, compartilhando seu sobrenome. Ele tinha sido cego. Sua lógica, sua precisão, sua arrogância em achar que podia controlar e entender tudo haviam falhado espetacularmente. Ele estava vigiando a pessoa errada. O perigo em sua casa não era a cuidadora, era seu irmão. A noite no escritório do Dr. Arthur foi a mais longa de sua vida. Ele não dormiu, apenas reviu as gravações, cada uma sendo uma facada em sua consciência. As imagens de seu irmão, Marcos, agindo como um ladrão em sua própria casa, e as imagens de Clara, limpando as lágrimas de Helena após um momento de confusão, se sobrepunham em sua mente. A raiva que sentia por Marcos era imensa, mas a vergonha que sentia de si mesmo era ainda maior. Na manhã seguinte, ele agiu com a frieza de um cirurgião. Ele ligou para Marcos. "Preciso que você venha aqui, agora. É sobre a mamãe." Sua voz não deixava espaço para recusas. 1 hora depois, Marcos chegou com seu sorriso ensaiado e uma pergunta sobre a saúde de Helena. Arthur não respondeu. Ele apenas apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Em silêncio, ele virou a tela do tablet na direção do irmão e apertou o play. Ele começou com o vídeo mais recente, Marcos pegando dinheiro da carteira de Helena. O sorriso de Marcos desapareceu, substituído por uma palidez mortal. Ele tentou falar, gaguejar uma desculpa, mas Arthur continuou, passando um vídeo após o outro, a busca frenética nas gavetas. O momento em que ele pegou o relógio de pulso do pai deles. A cena patética em que escondeu o broche de safira ao ser quase pego. Quando o último vídeo terminou, um silêncio pesado preencheu a sala. Eu ia devolver tudo.
Marcos sussurrou, os olhos fixos no chão. As coisas estão difíceis, Arthur. Umas dívidas. Dívidas de jogo, Marcos. Arthur o cortou, a voz baixa e cortante como um bisturi. Você está roubando da nossa mãe, que mal se lembra do próprio nome, para sustentar seu vício. Foi então que Marcos desabou. As lágrimas que ele segurava vieram numa torrente de soluços, uma confissão desesperada de dívidas, de ameaças, da vergonha que o impedia de pedir ajuda ao irmão bem-sucedido. Ele falou sobre como começou como um jogo inofensivo e como a coisa toda saiu de controle, tornando-se um monstro que ele precisava alimentar todos os dias. Ele não era um monstro, ele chorava, ele amava a mãe deles, ele só não sabia mais o que fazer. Arthur ouviu tudo, a raiva dando lugar a uma exaustão triste e profunda. O problema era muito maior do que ele imaginava. Depois que Marcos foi embora, com a promessa de começar um tratamento e a ordem de não se aproximar da casa até segunda ordem, Arthur sabia que tinha uma última e mais difícil conversa pela frente. Ele encontrou Clara na cozinha, preparando o chá da tarde de Helena. Por um momento, ele apenas a observou, a mulher que ele havia julgado tão mal. Clara, ele começou, e sua própria voz soou estranha. Podemos conversar um instante? Eles se sentaram à mesa da cozinha. Arthur colocou o tablet sobre a mesa, mas não o ligou. Ele não precisava. Eu sei de tudo, disse ele, a voz embargada. Eu sei sobre o Marcos, e eu sei o que você tem feito. Os olhos de Clara se arregalaram levemente, mas ela não disse nada, apenas esperou. Eu instalei câmeras na casa, ele confessou, a palavra saindo com gosto de cinzas. Eu suspeitei de você. Quando o broche sumiu, eu tive certeza de que era você. A vergonha o queimava por dentro. Eu sinto muito. Não há palavras para descrever o quão envergonhado e arrependido eu estou. Eu te julguei da pior maneira possível, enquanto você estava, na verdade, protegendo minha mãe. Clara suspirou, um suspiro longo e cansado. Ela olhou para as próprias mãos sobre a mesa antes de encontrar o olhar dele. Eu notei que algumas coisas estavam sumindo, disse ela, a voz calma e sem um pingo de acusação. Coisas pequenas no começo. Um dia, por acaso, eu vi o senhor Marcos saindo pela porta dos fundos quando ele não deveria estar aqui. Eu juntei as peças. Por que você não me contou? Arthur perguntou, a pergunta que o assombrava. Clara deu um sorriso triste. E dizer o quê, Dr. Arthur? Seu irmão está roubando sua mãe doente? Eu sou uma funcionária. Qual era o meu lugar para detonar uma bomba no meio da sua família? Eu sei o quanto a senhora Helena ama os 2 filhos. Eu não queria ser a causa de uma dor tão profunda para ela e para o Senhor. Meu trabalho é cuidar dela, e isso, para mim, incluía protegê-la de verdades que poderiam destruí-la. Eu achei que talvez eu pudesse administrar a situação, manter as coisas de valor seguras e que talvez ele parasse. As palavras dela, cheias de uma sabedoria e compaixão que ele, com toda a sua inteligência, não possuía, foram o golpe final em seu orgulho. Ela não estava apenas cuidando do bem-estar físico de sua mãe. Ela estava cuidando de sua alma, de sua paz, protegendo a frágil estrutura de sua família, mesmo sendo uma estranha. Naquela tarde, Arthur fez 2 coisas. A primeira foi dar a Clara um aumento substancial e um pedido de desculpas formal, na frente de sua mãe. Helena não entendeu os detalhes, mas sentiu a mudança na atmosfera, a gratidão no olhar de seu filho para a cuidadora e sorriu. A segunda foi desinstalar cada uma das câmeras. Ele as jogou no lixo, junto com sua arrogância e suas certezas. A estrada para a recuperação da família seria longa. Marcos iniciou a terapia e a relação entre os irmãos, embora tensa, tinha agora uma base de honestidade brutal para se reconstruir. A casa voltou a ser um lar e não uma cena de crime. A vigilância havia terminado. Semanas depois, Arthur chegou em casa mais cedo e encontrou a cena que se tornaria sua nova definição de paz. Clara sentada ao lado de Helena, lendo um livro de poemas, a luz do fim de tarde entrando pela janela. Não havia mais suspeita em seu olhar, apenas uma gratidão imensa e silenciosa. Ele aprendeu,
da maneira mais dura, que a confiança não é algo que se prova com câmeras escondidas, mas algo que se constrói no dia a dia. E que, às vezes, os maiores perigos não vêm de estranhos que deixamos entrar em nossas vidas, mas dos segredos que permitimos crescer dentro das paredes de nosso próprio lar. O monstro que ele temia não tinha o rosto de uma cuidadora. Tinha um rosto familiar, um rosto que ele amava. E essa era a verdade mais chocante de todas.